Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede. Após um dia de trabalho, na labuta da vida, Deus me concede a graça de poder estar aqui nesta noite para mais uma ministração da Palavra de Deus. Dou graças a Deus pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Dou graças a Deus por tudo que Ele tem sido na minha vida, na vida da minha família. Quero agradecer a Deus, quero bendizê-lo por nos conceder mais esta graça, esta oportunidade maravilhosa de poder nos esvaziar aqui através deste aparelho, deixando registrado aqui a nossa mensagem, compartilhando com os irmãos e amigos para o seu elevo espiritual. Convido-vos nesta noite a ler os versículos da Palavra de Deus. Estaremos lendo nesta oportunidade em 4 livros diferentes. Quero chamar a atenção dos irmãos para um assunto. Para tanto, estaremos lendo em 4 livros da Bíblia diferentes um do outro. Primeiro iremos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 3. O versículo é o de número 13, que nos diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15 e 16, que nos diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 9 e versículo 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E o versículo 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus. Por último, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17.
lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fizemos esta leitura desses versículos em livros diferentes, porém todos estão unânime no assunto que gostaria de tratar nesta noite, a respeito do ministro na casa de Deus, do obreiro. Obreiro, todos nós somos obreiros e obreiras, porque obreiro é aquele que está encarregado de uma obra, é aquele que faz um trabalho. Obreiro é aquele que se empenha no desenvolvimento de uma empresa ou de uma ideia. Isso é a palavra obreiro. Trabalhador, isso é obreiro. Aquele que trabalha numa obra. Então todos nós somos obreiros. Estamos todos encarregados de fazer a obra de Deus. Entendamos isso porque dá-se a entender na igreja que obreiros são aqueles que estão no altar. Obreiros são aqueles que foram separados e ungidos. Quando na verdade a palavra obreiros, não limita-se apenas àqueles que foram ungidos, e sim a todos quanto entrarem nesta obra, a fazer esta obra, a obra de Jesus Cristo. Então passa a ser um obreiro na obra de Deus, um trabalhador. Mas dentre os obreiros na igreja, são separados alguns obreiros para ministros. São separados para ministros, para servir no ministério da igreja. E nós lemos que quem deu, ou quem dá, o ministério à igreja, Efésios 4:11, foi Jesus. A igreja é dele. Ele é o Senhor da igreja. Ainda que lamentavelmente, como eu tenho dito, quem manda na igreja é o pastor, a esposa, os filhos, a família. Lamentavelmente, hoje em dia é assim na igreja. Quem manda é o pastor, a esposa e os filhos. A família mandam na igreja. Lamentavelmente é assim hoje. A visão que se tem de igreja é isso. Que é um patrimônio do pastor e da família dele. Eles mandam, eles é quem determina tudo, como querem, como pensam, escolhe quem quer e tira quem quer. Hoje é assim que funciona nas igrejas. Mas nós sabemos, irmão, que o obreiro separado
para ministro, para exercer o ministério dentro das nossas igrejas, na igreja de Jesus? Foi Jesus quem deu. O ministério foi Jesus quem deu. Nem todos os ministros que estão neste sagrado, santíssimo ministério que Jesus deu à igreja foram chamados por Jesus para estar no ministério. Muitos deles são apadrinhados. Muitos deles são porque são filhos de pastores. Muitos deles são porque têm familiaridade com o pastor da igreja. Isso, o nosso pastor aqui em Vila Brasilândia 1, pregando, ele falou isso. Que para ser pastor hoje, tem que nascer filho de pastor ou casar com uma filha de um pastor. Foi falado isso aqui em nossa igreja, pelo pastor, que aí foi deixado e aí está em Vila Brasilândia há mais de 12 anos. Ele pregou isso na nossa igreja. Então é essa ideia que se tem, é esta a visão que se tem do que é e de como ser um ministro na igreja. São por esses caminhos, por esses termos, por essas condições. É verdade que o pastor foi até modesto em apresentar apenas essas duas alternativas, sabendo ele que tem muito mais, como ser um puxa-saco, um baba-ovo do pastor, ser um belo de um contribuinte dizimista na igreja, fazer todos os favores que o pastor necessitar, precisar que se faça. Tudo isso contribuirá para uma subida no ministério de Jesus. Contudo, esses ministros podem estar dentro do ministério que Jesus deu à igreja, sem contudo ter uma chamada diretamente por Deus para ocupar uma posição nesse ministério que Jesus deu à igreja. E isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem nas nossas igrejas. Ministros no ministério da igreja, sem nenhuma vocação, sem nenhuma chamada. Mas estão lá por apadrinhamento, por capricho do pastor da igreja, por favorecimento. Mas Jesus deu o ministério, esses 5 ministérios para a igreja. E nós lemos em Marcos que não é quem quer que Jesus chame. Não, irmão. Não é quem quer que Jesus chame. É quem Jesus quer chamar. Nós lemos lá em Marcos 3,13 que Jesus, subindo ao monte, chamou para si os que ele quis. Não é quem quis que Jesus chamasse, mas é quem Jesus quis chamar. Então, ser obreiro, ministros dentro da igreja, não é quem quer, é quem Jesus quer. Só que, lamentavelmente, a visão dos pastores hoje não é a de Jesus. Porque quando Jesus usa o pastor da igreja para separar um obreiro para o ministério, não é segundo a ótica do pastor da igreja. Porque aí ele vai errar. Mas é segundo a ótica de Deus. Baseado não nas ideias do pastor,
mas na que Jesus faz de nós. Porque o pastor, ele olha externo. Ele olha o irmão por aquilo que o irmão faz na igreja, por aquilo que ele serve na igreja, no que diz respeito às coisas materiais. É nisso que os pastores medem um obreiro para ser chamado para o ministério. O pastor olha se esse obreiro é seu amiguíssimo, se ele é aquele que está lá sempre apertando a mão do pastor quando chega ou quando vai embora, é aquele que não se opõe aos erros do pastor, aos erros da família do pastor, porque todos nós erramos. Mas se você não se opor, se você não fazer críticas aos erros não reconhecidos, mas numa continuidade da sua prática, você é um candidato. Você está sendo observado pelo pastor. Você vê as coisas erradas por parte do pastor, da família, e você não comenta. Você fica neutro, omisso. Então é por essa forma que o pastor vai observando o irmão na igreja, o obreiro na igreja. Quando ele prega, ele não toca nos assuntos que ele sabe que vai atingir o pastor, a sua família, por eles praticarem aquilo que você sabe que a Bíblia condena, mas você é omisso, não toca em assuntos que você sabe que a família do pastor pratica. Então você vai ganhando o apreço por parte do pastor dessa igreja. Você faz uma festa, você convida o pastor, a família do pastor. No dia do aniversário do pastor, você o presenteia. Você está sempre ali. Em tudo que o pastor precisar, necessitar, você está lá presente. Se é uma mão de obra que o pastor precisa, você vai lá, dá a mão de obra, não cobra. Você vai sendo visto na igreja como o cara. Se você é pedreiro, se você é eletricista, encanador, e a igreja precisa desses serviços braçais, manuais, você serve, você estará sendo observado e candidato futuramente a uma posição no ministério da igreja. É por esse meio que o pastor escolhe o obreiro para ministro. Você é aquele camarada que você prega onde o pastor prega. Você não prega onde o pastor não prega. Mesmo precisando pregar, mas você não prega. Você reza na cartilha do pastor. Você dança conforme o pastor toca. É por esses ângulos que o pastor está na igreja em cima do altar observando você. Observando você. Então o pastor, ele olha externamente. Quando Deus olha internamente. O pastor, ele olha de fora para dentro. Deus, ele olha de dentro para fora. Como eu já disse em algumas mensagens anteriores aqui, e vou repetir, que Deus não mede a vida de um crente na igreja por aquilo que o crente está fazendo na igreja para ele. Mas Deus mede a vida de um crente na igreja por aquilo que esse crente está sendo para Deus. Entre o ser
e o fazer tem uma diferença. Você pode fazer tudo, e não ser aquilo que Deus quer que você seja. Santidade, separação do mundo, da vaidade, do pecado, defender a causa do reino, se opor, fazer oposição aos erros, mesmo que seja do pastor, da sua família, pregar contra o pecado no objetivo de o Espírito Santo convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Então você defende o reino de Deus. Você defende o reino de Deus. Só que aí tem um preço que esses obreiros, esses ministros que estão aí não querem pagar. Não querem pagar. Não querem pagar esse preço. Mas ser ministro é isso. Então é por esse ângulo que o pastor na igreja observa o obreiro para levá-lo ao ministério. Não é pelo que ele está sendo, é pelo que ele está fazendo, é pelo que ele faz de material na igreja. E muitos, péssimos exemplos como crente, péssimos testemunhos fora da igreja, mas pelo muito que eles fazem, pelo muitos que eles contribuem para com o pastor, nos seus favores, eles são visados para ser levado ao ministério ou para exercer funções dentro da igreja. O que você tem que ser para Deus não é contado pelos pastores. Eles não dão muito valor a isso. Ao você ser para Deus na igreja. Eles dão valor ao que você faz na igreja para Deus. Quanto ao que você está sendo na igreja para Deus, os pastores, eles não dão muita serventia para isso. Eles não estão muito preocupados com isso. Porque você pode estar sendo para Deus o que Deus quer que você seja, o que a palavra quer, exige, impõe, determina para que nós sejamos dentro da casa de Deus. E você não é um puxa-saco, um baba-ovo. Você não é um paparicador do pastor nem da sua família. Porque, lamentavelmente, irmão, a via que leva ao ministério hoje é essa. É fazer tudo isso aí. Mas se você não for isso, e você está sendo para Deus o que Deus quer que nós crentes sejamos, para esses pastores aí de hoje, você não serve. Você não serve. Você não serve nem para ter a chave para abrir a igreja. Você não serve, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Você vai ser hostilizado. E como eu já disse aqui, irmão, pastor ele tem tendência a ser vingativo. Pastor, ele tem tendência a ser vingativo. Ele se vinga do irmão. Ele se vinga do obreiro na igreja. Que é a tua oração que ele ouve você orar. Você atacando o pecado. Muito desses pecados a família dele pratica, vivencia. Então você já não servirá para ele. Ele não te dará oportunidade.
muito menos te levará ao ministério da igreja. Você pode ter todos os requisitos que está lá no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 3. Embora aquele texto ali não quer dizer que foram ali que deu origem aos primeiros diáconos, não. Porém, a condição para exercer função dentro da casa de Deus é aquela lá que estão no livro de Atos, no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo de número 3. Aquele ali era o que deveria ser o modelo, o currículo que os pastores deveriam exigir nos obreiros para ser separado para o ministério. Só que isso aqui não se observa na igreja hoje. Porque aqui foi dito: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Reputação. Reputação. Isso é o que falta em muitos obreiros. Estão no ministério como ministros, mas não tem isso aqui não, reputação. Não tem. Cheio do Espírito Santo, eles são vingativos, iracundos. Eles se vingam. Eles atacam, agridem, são agressivos. Aqueles que fazem objeção a seus erros. Mas esta aqui, Atos 6:3, foi o que os irmãos cheios do Espírito Santo de Deus exigiu. Que a igreja, não foi eles que escolheram, a igreja quem escolheu. A igreja. Porque quem conhece os irmãos é a igreja, não é o pastor. Porque os irmãos vê por aí, vê por lá o irmão, sabe às vezes coisas do irmão que o pastor não sabe, mas isso não conta na igreja, contava aqui. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, os irmãos que escolheram, esses que aqui foram nomeados no versículo 5. 7. Mas quem escolheu 7 foi a igreja. Não foi o pastor. Hoje é o pastor quem escolhe. É o pastor quem escolhe, porque eu já ouvi pastor dizer aqui em Vila Brasilândia 1 que ele escolhe porque às vezes o irmão não vai com a cara daquele irmão. Hoje quem não vai com a cara de muito irmão é o pastor, irmão. Interessante que atribuía essa prática de não ir com a cara do irmão, de ter alguma coisa contra o irmão, então não aprovar a separação do obreiro para ministro. Então o pastor achou por bem eles escolher a pessoa. Quando na verdade hoje é os pastores que têm tudo contra determinados irmãos que não lhe bajula, que não lhe puxa o saco, que não lhe paparica, que não lhe mima, que não preenche-lhe os seus caprichos pessoais. Irmãos que o pastor sabe que são de vidas ilibadas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de sabedoria, que ele poderia usar na obra
como ministro, mas ele não faz porque esse irmão não satisfaz os seus caprichos, se opõe a ele, se opõe aos erros, ao pecado, às vaidades que muitas vezes suas famílias praticam. Então ele não leva, ele não separa. Ele não separa. Então quem tem tudo contra o irmão hoje na igreja são os pastores. Eles levam quem quer. Não é quem Jesus quer, é quem eles querem. É diferente de Mateus 3:13, que Jesus chamou para si os que ele quis. Hoje os pastores separam quem eles querem, não é quem Jesus quer. Porque quem Jesus quer é fácil do pastor observar. É aquele irmão que está sendo na igreja aquilo que Jesus quer que ele seja, e não fazendo na igreja para Deus. Mas o pastor não vê dessa maneira. Não vê. Então, lamentavelmente, é o que nós estamos vivendo hoje dentro das igrejas. Há muitos ministros no ministério da igreja. E olha, irmão, que esse ministério da igreja, que Jesus deu à igreja, que muitos compõem esse ministério por apadrinhamento, por favorecimento, por ser filho do pastor, por ser genro do pastor, por ser amigo, puxa-saco do pastor, baba-ovo do pastor, bajulador, fofoqueiro do pastor, que ouve o irmão falando de algum erro, de algum pecado que está diante da igreja, que a família do pastor pratica, ele leva para o pastor. Mesmo ele sabendo que é verdade o que o irmão está comentando, que é de conhecimento de toda a igreja, mas ele leva porque ele quer ganhar o favor do pastor. E o pastor então passa a ter aquele irmão como alguém do seu saco, farinha do seu saco. Então aquele irmão ali vai tendo o favor do pastor. Então, irmão, tem muitos dentro do ministério que eles não foram chamados por Deus. Não foram. Eles se vingam. Eles não têm amor, humildade, mansidão. Fala tanto em amor, em mansidão, mas não tem. Exige da igreja, mas eles não têm. Não tem, irmão. Fala em humildade, mas eles não têm. Há muitos obreiros em cima do altar, como ministros, sem essas qualidades. Não tem reputação. Não são cheios do Espírito Santo. Não tem sabedoria. Não sabe lidar com a igreja, com os irmãos. São agressivos, espancadores, hostilizadores da igreja. O que fizeram com a irmã Sandra domingo, irmão? Nesse domingo de ceia, no culto da noite, é inaceitável. O que o pastor fez com a irmã Sandra é inaceitável. Ele a insinuou de querer ser ela a dirigente da igreja, do ponto de pregação. Quando ele diz por várias vezes que quero deixar claro que o dirigente do ponto de pregação é o irmão fulano e o irmão Beltrano. Dando a entender para a igreja que a irmã estava se insinuando como ela sendo a dirigente do ponto de pregação, por ela estar pregando uma palavra, exortando-nos a dar mais prestígio, a dar mais valor àquele ponto de pregação que na visão dela estava sendo tão desprezado por muitos de nós. E o pastor então vai e diz que, insinuando até isso também, que a irmã estava incriminando os irmãos, desconsiderando que muito deles trabalha. Dizendo ele que ele não ia incriminar os irmãos ali, porque ele sabe que muitos trabalham.
Lamentável. É lamentável o que se fez com a irmã Sandra neste domingo. Neste domingo, 19 de junho de 2016. Insinuou também que ela estava se rebelando contra a sua liderança, dizendo que a liderança dele, a posição dele tinha que ser respeitada, insinuando com isso que a irmã estava se opondo à sua liderança quando exigia cooperação dos irmãos no ponto de pregação. Foi uma agressividade, irmão, sem precedência contra a irmã Sandra. Aí eu pergunto a esses obreiros que ouviu tudo isso, eles não sentem nada? Eles não se opõem a esse pastor nessa atitude agressiva, hostil contra essa irmã em público perante a igreja, sem ela ter feito nada, sem ter falado absolutamente nada que o diminuísse como líder, como pastor de Vila Brasilândia 1? Ela ainda o exaltou, dizendo que ela estava aí desde quando esse pastor aí foi empossado, quando ele não foi empossado, nem posse teve, ele foi deixado, até que viesse um outro. Mas ela ainda o exaltou dessa forma, dizendo que ela estava aí desde a posse do pastor, quando não houve posse. E ela sofreu uma agressividade. Ela pregou a palavra de Deus. Ela não falou nada que estivesse insurgindo contra a liderança, contra a ordem do pastor. Não, de maneira nenhuma. Ela não estava querendo ser a dirigente lá do ponto de pregação, não. Nem incriminando ninguém, não. De maneira nenhuma, irmão. Ela também não estava dizendo que estava sendo um peso, quando quem deveria dizer isso eram os dois irmãos que dirigem o ponto de pregação. Não, ela não estava dizendo isso. A mensagem que ela pregou foi uma mensagem bastante pertinente. Realmente nós carecíamos de ouvir aquilo para nos despertar e dar valor ao ponto de pregação. Mas ela sofreu uma hostilização, uma agressividade. Já foi pegando o microfone da mão da irmã e já foi a agredindo verbalmente. É lamentável. Mas o que me chama a atenção é esses obreiros, esses ministros que estão aí sobre o altar, que ouviram isso. Não se dói de ouvir? Ah, é o pastor. E desde quando o pastor está acima da palavra de Deus? Desde quando o pastor é intocável? Desde quando o pastor é inquestionável? Se ele errar, ele tem que ser questionado. Mas parece que os obreiros não sentem. Eles sentem o que o pastor sente. Parece que quando eles são separados para ministro, é para servir ao pastor. É para proteger o pastor. É para ser como o pastor. É para perder a sua vontade própria, aquela vontade que eles tinham quando eram apenas obreiros. Mas quando passa a ser ministro, a estar dentro do ministério da igreja, parece que eles perdem a personalidade própria, tomando a personalidade do seu pastor, de tal maneira que o que o pastor é, eles são. O que o pastor fazer, eles fazem e aprova, sem sensibilizar contra os erros do pastor, a agressividade do pastor contra a irmã. Eu nem digo nada contra o irmão Joel Dilton, mas pelo menos contra a irmã, a favor da irmã, chamar a atenção do pastor.
Não estaria errado se fizesse isso. O pastor não está acima da palavra de Deus. Se ele sair fora, se ele fugir dela, ele tem que ser arguido, questionado, repreendido. Mas esses ministros foram separados para o pastor. Pelo pastor, para o pastor. Por isso eu pergunto: para quem e por quem que um obreiro é separado para ministro? Para quem e por quem que um obreiro é separado para ministro? Porque aqui, em Vila Brasilândia 1, e acredito que em algumas outras igrejas, dá-se a entender que eles são separados para o pastor, pelo pastor. Ou pelo pastor, para o pastor. Para servir aos caprichos do pastor da igreja. Sendo omisso, insensíveis, sem personalidade própria, sem vontade própria. É lamentável que se entende que obreiro é isso. Quando o pastor está separando um obreiro, ele tem que ser dessa maneira, dessa forma. Senão ele não serve. É lamentável passar isso para a igreja. E obreiro não é isso. Lembra de Nicodemos? O sinédrio, a alta corte, a corte máxima daquela época, que hoje seria o nosso STF, Supremo Tribunal Federal. A maior instituição. O Supremo Tribunal Federal seria o sinédrio naquela época, composto por 70 membros mais o sumo sacerdote, perfazendo 71 membros. Eram responsáveis pelas leis, o aplicar das leis, o matar, o dar a vida, o fazer viver, condenar, absolver. Cabia ao sinédrio. A esses 71 membros. Mas quando foram tratar o caso de Jesus, quando usaram de agressividade com Jesus, como fez o pastor com a irmã Sandra, quando foram hostilizar a Jesus, condenando, acusando de querer ser o que ele nunca disse que seria, ele nunca disse que era rei, ele nunca disse que veio para ser rei. Mas o acusaram disso, despertando assim o medo de Pilatos. Porque aquele que se fizesse rei seria inimigo de César, o imperador. E se ficasse ao lado de Jesus seria também inimigo do imperador. E Pilatos não queria ter essa fama. Então eles acusaram Jesus de dizer ser rei. Que coisa que Jesus nunca disse. Quiseram fazer dele rei, ele fugiu. Porque ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Mas quando estavam ali hostilizando Jesus, acusando Jesus, insinuando coisas que Jesus não disse, dentre aqueles 71 membros do sinédrio, levantou um em defesa de Jesus. Levantou um membro do sinédrio e se opôs contra 70, contra 69 membros e contra o sumo sacerdote, a autoridade máxima, o pastor presidente do sinédrio. Na época, Caifás. Nicodemos se pôs contra eles. Isso não foi insubordinação, não, irmão.
Isso não foi insubordinação à liderança, não. Porque a liderança não está acima da Bíblia, da palavra de Deus. Não está. São homens questionáveis, passíveis de erros, de falha, de defeitos, de objeções, se preciso. Tem que apenas ter cunhão para fazer isso. E Nicodemos teve. Ele se levantou e falou: porventura, a nossa lei condena um homem sem antes o ouvi-lo e tomar conhecimento do que ele fez? Essas foram as palavras de Nicodemo em defesa de Jesus. Porque Jesus não estava presente. Fizeram um julgamento sem Jesus estar presente. Sem ele estar ali. Porque mandaram os soldados ir buscá-lo. Mas quando os soldados chegaram lá, eles não conseguiram prender Jesus. As palavras que eles ouviram da boca de Jesus os envolveram de tal maneira que eles perderam as forças para lançar mão de Jesus e voltaram vazio. Quando perguntado: cadê o homem? Já esperava Jesus lá na câmara, todos reunidos para julgar Jesus. E eles disseram: não podemos trazê-lo, porque homem algum falou daquela maneira. É lamentável. Então começaram o julgamento sem Jesus estar presente. Foi então que Nicodemo tomou as dores de Jesus, se colocou a favor de Jesus, porque ele viu que ali estava se cometendo uma injustiça. Segundo, e contra a própria lei que eles defendiam. A lei dizia que não poderia condenar um homem sem antes ouvir e tomar conhecimento do que esse homem fez pelo que ele está sendo julgado. E eles não estavam fazendo isso, já estavam sentenciando Jesus à morte. Quando Nicodemos se opôs contra os sinedristas, defendendo Jesus, foi tido então como um dos de Jesus. É tu também da Galileia? Aleluia. Mas Nicodemos defendeu Jesus. Ele, como obreiro, ministro do Sinédrio, integrante, ele se opôs contra a injustiça do pastor, sumo sacerdote e dos seus pários, os 69 membros do Sinédrio. Ele não temeu perder a posição, mas ele fez frente ao sumo sacerdote, opôs-se contra o sumo sacerdote, porque ele não estava acima da lei, a qual ele estava transgredindo. É lamentável que não temos homem deste caráter, desta reputação de Nicodemo, para opor-se contra o pastor naquilo que ele esteja errado, na sua agressividade, hostilidade, nervosismo, raiva, ira, sobre o altar contra uma irmã que nenhum mal falou, nenhum mal fez, a não ser pregou a palavra de Deus, lendo e mostrando a palavra de Deus. É lamentável.
Então eu pergunto, para quem e por quem são separados obreiros para ministros, para o ministério? É para Deus, é por Deus. Mas quando se observa esse requisito que eu ora citei, não pelo que o irmão faz na igreja para Deus, mas pelo que o irmão está sendo na igreja para Deus. Eu tenho que olhar o que o irmão está sendo na igreja para Deus, e não o que o irmão está fazendo na igreja para Deus. Muitas das vezes o irmão faz tanto na igreja para Deus, mas é para o pastor. E quando ele deveria ser para Deus, ele não é. Ele é um mundano, vaidoso, vaidosa, carnal. Nada diferencia ele do mundo, sua vida, sua prática. Mas por ele fazer muitas coisas na igreja para Deus aqui quer dizer em nome de Deus, ou dá a entender aquilo que tudo que nós fazemos na igreja, assentar um tijolo, fazer uma instalação, é para Deus, porque está sendo feito na casa de Deus. E muitas das vezes não é para Deus. A gente tem como para Deus, porque está fazendo dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Se prega lá um prego no pé do banco que está mole, fez isso para Deus, porque está fazendo, pregando o pé daquele banco, que é da casa de Deus. Mas na verdade não está fazendo realmente para Deus. Porque Deus não quer que nós façamos tanta coisa, mas Ele quer que nós sejamos o que Ele quer que nós sejamos. Adoradores, fiéis, sinceros, santos, irrepreensíveis, obedientes, não dado a este mundo, não dado à vaidade, mas conservando o corpo irrepreensível, a alma irrepreensível, o espírito irrepreensível, sem que haja nada no corpo, na alma e no espírito, pelo que possamos ser repreendidos, venhamos a ser repreendidos. É isso que Deus quer de nós. Paulo escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 3, ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É isso que Deus quer que nós sejamos. Há pessoas que fazem muito na casa de Deus, mas não é o que Deus quer que ela seja. Compra, não paga, caloteiro, mentiroso, trambiqueiro, trapaceiro, iracundo, raivoso, tantas outras coisas. E são isso que muitos têm sido na igreja. E por isso acham que vão para o céu. Mas não são o que Deus quer que sejam. Não tem nenhum prazer em ser aquilo que Deus quer que seja. Mas tomam a forma mundana, estampada no seu corpo, desde as cores dos cabelos da sua cabeça pintada, as cores das unhas do dedo dos pés. Quando Deus quer santidade total, o corpo é dele. Nenhuma unha deve ficar no Egito, mas tudo tem que ser para Deus, consagrado, sacrificado para Deus. Mas os crentes não querem isso. Os corpos são entregues à vaidade, à sensualidade, à carnalidade, ao seminudismo, à descompostura nas vestes, nas roupas. Roupas colando, marcando a calcinha, mostrando a cavidade dos seus seios, mostrando as suas carnes, despertando sensações, desejos carnais. É o que nós estamos vendo na igreja evangélica de hoje. Mas são esses que o pastor dá valor. São esses que o pastor leva ao ministério.
Porque Ele olha o que você faz, não o que você está sendo. Mas Deus não olha o que você faz, Ele olha o que você está sendo. Quando Samuel foi escolher um rei dentre os filhos de Jessé, Samuel estava olhando o exterior, estava olhando o que aqueles moços faziam, seus físicos, sua aparência, o muito que eles contribuíam. Enquanto Deus olhava o interior, e nenhum daqueles que foram passados por Samuel, Deus o aprovou. Se fosse para Samuel escolher, ele tinha escolhido Abinadab, o bonitão. Mas não era a escolha como Samuel queria, era como Jesus queria. E subindo ao monte, chamou para si os que ele quis, e não quem queria que Jesus chamasse. Talvez os filhos de Jessé que passaram, queria ser eles o rei. Mas não era conforme eles queriam, era conforme Deus queria. E Deus não quis nenhum deles, dos seus 7 filhos que passaram. Até que acabou-se os mancebos, não tem mais um. Tem o menor. O menor aqui é literalmente mesmo, não foi desprezando, não. Ele era o menorzinho, é o caçulinha. Devia ter na época seus 17 anos de idade por aí. Era o menorzinho, quando usou a expressão, tem o menor. Não era que eles estavam desprezando Davi, como muitos pregadores pregam, para tentar sensibilizar os irmãos, a igreja, que você pode estar sendo chamado do menor, mas é o menor que Deus... Não! Às vezes muitos aí são chamados de um menor, mas são verdadeiros prepotentes, arrogantes, presunçosos, cheios de orgulho, que se Deus olhasse para eles não os escolhia. Então menor, ali foi literalmente, ele era o menorzinho da casa. Chamou. É esse que Deus quis. É esse que Deus quis. Davi, unge. Porque quem é chamado não é quem quer que Deus o chame. É quem Deus quer chamar. Só que hoje é quem os pastores quer chamar. Baseado no muito que eles fazem na igreja para Deus. E não no que eles estão sendo na igreja para Deus. É lamentável. Vai. Porque este é, para mim, um vaso escolhido. Deus falando com Ananias a respeito de Saulo de Tarso, aquele homem que ninguém dava valor, tinham medo pela sua crueldade. Mas Deus, para encorajar Ananias, para que fosse até Saulo, na rua direita, em Damasco, Deus disse: vai, porque este Saulo é para mim. Para quem que é os obreiros que separam para ministro? Hein, pastores? Quando vocês separam alguém, para quem que vocês separam? Para vocês. Os filhos de vocês que vocês separam, os genros de vocês que vocês separam, as esposas que muitos separam para a pastora, é verdade que é para o pastor, porque é a família do pastor. Mas quando se trata de alguém que não tem nenhum vínculo sanguíneo ou de casamento com o pastor, para quem que o pastor está separando? Porque o pastor separa os filhos para o proteger, o genro, as esposas, para ficar ao seu lado, observando tudo a todos.
Mas e quando não tem nenhum vínculo familiar com o pastor da igreja? Para quem que você separa? É para Deus ou para você? Lamentavelmente eu vou dizer, ele separa para eles. Os pastores separam obreiros para ministros, para ocupar posição no ministério, é para eles. Tem que ser como eles querem que seja. Eles observam, mas tem que ser como eles querem que seja. Ah, como eu gostaria que o irmão Joel Dilton fosse assim, assado, eu o separaria. Mas ele não é, então ele não me serve. É assim que funciona na igreja, irmão. Vai, Ananias, porque este Saulo é para mim um vaso escolhido. Eu o escolhi para mim, para levar o meu nome ao gentio, aos reis e aos filhos de Israel. E ele vai saber quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Mas ele é um vaso para mim. Não é para Israel primeiramente. Não é para o mundo. Primeiramente, o obreiro que se é separado para ministro, ele tem que compreender e entender que primeiramente ele é de Deus. Ele é para Deus. Depois Deus dá a ele a igreja. A igreja. Deus dá a ele a igreja. Esse dá a igreja não é como se tem pregado aqui em Vila Brasilândia, não. Para proteger, blindar o pastor, colocar acima da igreja, como um homem inquestionável, como um homem que não se pode fazer oposição, porque ele foi posto por Deus, foi Deus quem o pôs aí, quando nós sabemos que não foi. Quem o pôs aí foi o pastor Veiga. O deixou aí. Até que viesse o outro, não veio. Mas foi deixado. Mas quando diz que Deus deu, ele deu o ministério de pastor para a igreja. De profeta, de apóstolo, de pastores, de doutores para a igreja. Ele deu o ministério. Há muitos no ministério que não foram chamados, não são chamados. Não sabem nem o que é ser pastor, não sabem nem o que é sentir a dor como pastor pelas ovelhas. De maneira que fazem diferença a quem ir visitar, quantas vezes deve ir visitar. Se eu não vou mais de 3 vezes, eu deixo. Não, está errado. Está errado, a alma não é sua. As ovelhas não é sua. Se você é um pastor que foi chamado por Deus para esse ofício, você tem que ir quantas vezes esse irmão fizer necessário. Você tem que ir, que a alma não é sua. As ovelhas não é sua. Quantas vezes perdoarei meu irmão? 7? Não. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes no dia. Se preciso for perdoar o irmão, você tem que perdoar. A alma não é tua, as ovelhas não é tua, pastor. Para você fazer distinção a quem você vai atrás, visitar, quantas vezes você vai. Não, está errado. Esse pregar, esse dizer que foi pregado na igreja de Vila Brasilândia 1 está errado. O verdadeiro pastor, ele vai quantas vezes se fizer necessário. Quantas vezes se precisar. Ele deixa as 99 e vai em busca daquela uma que se perdeu pelo deserto. E procura até achar. Quando achar, ele traz de volta nos ombros, gostoso. E haverá alegria, festa no céu. Mas a ideia desse pastor que ele pregou, ele não vai na casa de irmãos que já sabem, mas vai em busca de novos convertidos. Está errado. São almas. E eu li em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus.
a fé dos quais imitai. O que nós temos para imitar nesses pastores de hoje? O que eles têm para nos dar de exemplo? Como exemplo a imitá-los? Agressividade, ataque de cima do altar, desabafo, por não gostar do que foi falado contra suas práticas ou práticas de suas famílias. Usa o poder, usa a igreja para atacar, hostilizar, espancar, difamar, caluniar. É isso que nós temos que imitar esses pastores de hoje? Não. Isso não é fé a ser imitada, mas a fazer oposição e condená-los, atentando para a sua maneira de viver. O que é que esses pastores de hoje têm nas suas vidas, pelo que nós possamos atentar, para tomar como exemplo para nós segui-los? Se ele nos deixa a desejar, sua família nos deixa a desejar, é lamentável. Obedecei a vossos pastores e sujeitai a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. São almas, pastores. Se deve buscar quantas vezes for necessário. Vai na casa do irmão, ele não vem. Vai outra vez, ele não vem. Vai 10 vezes, ele não vem. Tem que continuar indo. Isso quer dizer que você ainda não achou a ovelha. Você só vai achar ela quando ela vier em seus ombros. Mas enquanto ela se recusar a vir, você tem que continuar indo. Se é que você preza por esta alma, se é que você tem consciência de que você foi um pastor chamado por Deus, para servir a igreja, para cuidar das almas pelas quais Jesus morreu, sabendo que um dia você há de dar conta delas a Deus. Se você vai e ela não vem porque você ainda não achou. Se você vai e ela não vem porque você ainda não achou. Quando ela vier, aí você achou, ela voltou, ela se reconciliou, estava desviada, não é afastada não, pastor, é desviado. Hoje estão usando muito o termo afastados. Se estão afastados, não precisa de reconciliação. Se estão afastados, não precisa de conserto, porque nem todos que estão afastados estão desviados, mas todo desviado se afastou. Porque o desviado, ele muda de caminho, de direção. Quem se afasta não, ele só toma uma certa distância, mas continua andando no caminho com aquela pessoa. Então o termo para agradar, para justificar, para satisfazer as pessoas hoje é afastado. Tem alguém afastado aqui? Não! Vamos ser corajosos, vamos falar a palavra de Deus como ela está escrita. A palavra de Deus fala desviado. Tem alguém desviados aqui? Alguém que mudou de rumo, mudou o caminho, tomou outra direção, está andando em outra direção? Temos que ter coragem para pregar a palavra de Deus como ela é, para que o Espírito Santo possa convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça, para que elas façam como Pedro falou no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19, para que elas se arrependam e se convertam, para que os seus pecados sejam apagados e venha sobre elas o tempo do refrigério pela presença do Senhor na vida delas. Pelo contrário, elas não vão se arrependerem nunca, e o seu pecado permanecerá dentro da igreja, participando, tendo atividade, exercendo atividade, sendo ministro, estando no ministério, mas que o pecado permanece sobre eles, na vida deles, porque nunca se arrependeram, porque nunca ouviram a palavra de verdade como ela é, mas uma palavra maquiada, toda passada maquiagem, para apresentar bonita para o irmão, afastado. Não, você está desviado. Então o pastor, ele tem essa responsabilidade.
Porque ele foi chamado não porque ele quis, mas porque Jesus quis. E ele é um vaso não para a igreja, primeiramente, mas para Deus. E foi ele mesmo que deu uns para pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, doutores. Se tens consciência dessas verdades, exerce o teu ministério consciente de que, embora você foi separado por um homem, porém você não foi separado para ele, para servi-lo, para ser capacho, não! Se tu tens convicção da tua unção, saibas que você foi separado por Deus e para Deus, para servir a igreja, defendendo-a de qualquer ataque hostil, raivoso, iracundo, agressivo, contra a igreja. Defenda, tomador, sensibilize pela igreja, e não seja omisso, apático, covarde, medroso. Não. Se tens convicção do teu ministério, da tua unção, saiba que ela nunca será tirada. Porque os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Agora, se você não tem convicção, mas a tua convicção é que foi o pastor que te separou para ele, continue covarde, medroso, omisso, neutro. E Deus te julgará e te condenará naquele dia. Queridos, meditemos nesta palavra. Para quem, por quem foram separados os obreiros para ministros, para estarem no ministério? Quem os separou? Para quem? Você precisa decidir. Você precisa ter consciência de quem foi que te chamou e te separou e te ungiu. Você precisa ter consciência. Você precisa saber quem foi que te chamou, quem te ungiu, de quem é essa unção que foi colocada sobre a tua vida para o ministério, para exercer o ministério como ministro. Tenha sensibilidade de Jesus, defenda, oponha-se ao erro, ao pecado, mesmo que seja do pastor da família. Sejam Nicodemos, oponha-se ao sinédrio, se for preciso, aos sinedristas, mas defenda a causa de Jesus. Uma alma tem muito valor para Deus, não tem para o pastor, de tal maneira que ele diz que ele não vai à busca daqueles que sabem, porque ele não dá valor para as almas. Mas se você dá, defenda, proteste, ame o ministério para o qual Jesus quis que você viesse e exercesse, se é que foi ele. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Os homens têm que te considerar, pastor, tem que te considerar profeta, apóstolo, presbítero, evangelista, pastores, doutores. Os homens têm que te considerar ministros de Cristo, é dispenseiro dos mistérios
mistérios de Deus. A igreja tem que te considerar isso. Se estiver te considerando outra coisa, tu estás arruinado, fadado ao fracasso, a perder a tua salvação. Porque tu foi chamado para ser ministro, se é que tu foi chamado, e dispenseiro dos mistérios de Deus. Dispensar da dispensa de Deus para a igreja os mistérios dele através da pregação da sua palavra, da tua vida. Pelo contrário, tu és um fracassado, ministro fracassado. E que Deus tenha misericórdia de ti. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos dê a paz em Cristo Jesus. Amém, Jesus.